Seu lar deveria ser um porto seguro, um santuário pessoal. Mas imagine-se, noite após noite, nesse mesmo ambiente de aconchego, você estivesse inadvertidamente executando ações que, em silêncio, elevam o risco de um ataque cardíaco ou derrame enquanto você dorme. Não se trata de perigos visíveis, mas de rotinas incorporadas ao dia a dia de milhões de pessoas, talvez até mesmo a sua, repetidas quase sem consciência. Considere este dado revelador. A ciência mais avançada vem mostrando que detalhes como a sua refeição noturna, a posição que adota ao deitar ou a temperatura do ambiente de seu quarto não são meros caprichos. Pelo contrário, são fatores cruciais, capazes de desajustar sua pressão arterial, induzir processos inflamatórios em seu organismo e, inclusive, impedir que seu cérebro realize a essencial limpeza noturna, fundamental para prevenir enfermidades como o Alzheimer e outras formas de demência. Nesta apresentação, desvendarei as 7 práticas noturnas mais prejudiciais à sua saúde. E minha intenção não é apenas listar o que deve ser evitado. Irei aprofundar o porquê, fundamentado nas descobertas mais recentes, de uma maneira que você jamais esquecerá. Permaneça conectado até o final, pois o hábito número 1 reserva a maior surpresa. Ele diz respeito a uma recomendação médica que circulou e foi amplamente aceita por anos, mas que a pesquisa científica mais rigorosa não só colocou em xeque, como desbancou por completo. A compreensão desse ponto pode, literalmente, representar um divisor de águas para a sua vida. Antes de prosseguirmos, se este conteúdo possui valor para você, por favor, deixe seu curtir. E inscreva-se no canal para munir sua saúde com conhecimento vital. E não hesite em compartilhar. Zelar por quem você ama é a mais pura demonstração de carinho. Agora, conte-me nos comentários, qual ritual noturno você considera indispensável? E de que local do Brasil ou do mundo você nos acompanha? Compartilhe abaixo. É hora de desvendar. Quais são os 7 comportamentos da noite capazes de ameaçar sua segurança? Já pensou neles? A diretriz de beber bastante água é universalmente aceita, e com razão. No entanto, o organismo humano opera sob um ciclo regido pelo tempo, e a ingestão de fluidos não é exceção. Consumir grandes volumes de bebidas nas horas que precedem o sono pode desencadear uma necessidade frequente de ir ao banheiro durante a madrugada, um fenômeno conhecido como nictúria. O ponto crucial, muitas vezes ignorado, não está na água em si, mas na perigosa jornada pelo quarto escuro. A ciência é inequívoca. Levantar-se abruptamente, ainda sob o efeito do sono, na penumbra e com pressa, compromete seriamente a coordenação e o equilíbrio. Além disso, a mudança de posição pode causar uma queda súbita da pressão arterial. Todos esses fatores compõem um cenário propício para acidentes. Um tropeço pode resultar em uma fratura de quadril, uma lesão debilitante que frequentemente subtrai a autonomia e, lamentavelmente, pode conduzir a desfechos trágicos. Você pode argumentar que já se habituou às interrupções noturnas. Contudo, os riscos ultrapassam as simples quedas. Estudos indicam que o despertar repetido para urinar está associado a uma diminuição da expectativa de vida, elevando a mortalidade geral e cardiovascular em até 3 vezes. O sono é essencial para a recuperação e regeneração do corpo. Interrupções contínuas impedem que esse processo vital se complete. A consequência: cansaço crônico, níveis pressóricos elevados e uma maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de diabetes. Além disso, a necessidade frequente de urinar à noite pode ser um sinal de alerta para condições médicas subjacentes sérias, como insuficiência cardíaca ou apneia do sono. Qual, então, é o momento ideal para a hidratação, evitando os perigos da noite? A solução é direta. Priorize a ingestão de líquidos ao longo do dia.
Reduza drasticamente o consumo de bebidas nas 2 a 3 horas antes de se deitar. Se a sede apertar, um pequeno gole será suficiente. E, naturalmente, abstenha-se de bebidas com efeito diurético, como café ou certos chás, no período noturno. Hábito noturno que prejudica sua saúde enquanto você descansa. O encanto de uma refeição robusta no fim do dia, servida à tarde, pode parecer o consolo perfeito após um longo expediente. Contudo, essa satisfação momentânea oculta uma realidade preocupante. Em vez de se preparar para o repouso noturno, seu organismo entra em estado de sobrecarga. E imediatamente surgem incômodos como digestão pesada, queimação e refluxo, forçando o corpo a um esforço extra quando deveria desacelerar. Mas as repercussões mais sérias se manifestam silenciosamente ao longo do tempo. Pesquisas brasileiras significativas corroboram que alimentar-se em horários tardios aumenta substancialmente a predisposição à obesidade e a desequilíbrios metabólicos. A cada noite, seu corpo se aprimora na estocagem de gordura visceral, a variante mais insidiosa e perigosa. Adicionalmente, a pressão arterial, que naturalmente deveria diminuir em cerca de 10 a 20% durante o sono profundo, permanece elevada. Essa condição, conhecida cientificamente como não descenso, é comparável a manter o motor de um veículo em alta rotação ininterruptamente. Tal estresse constante desgasta as artérias, pavimentando o caminho para incidentes cardiovasculares graves. A solução é direta. Programe sua última refeição principal para, no mínimo, 3 horas antes de ir para a cama. Prefira alimentos leves e naturais à noite, aderindo a essa valiosa regra das 3 horas para proteger seu coração e favorecer o controle de peso. Permita que seu corpo tenha a oportunidade de desligar-se verdadeiramente, promovendo assim sua recuperação e bem-estar. Existe uma postura noturna que pode comprometer a saúde do seu cérebro, elevando o risco de doenças como o Alzheimer. Dormir de costas pode intensificar o ronco, enquanto de bruços tensiona a coluna vertebral. No entanto, a ciência revelou uma razão ainda mais crucial para sua escolha: a eficácia da limpeza cerebral. Imagine seu cérebro como uma metrópole que, durante o repouso noturno, precisa eliminar resíduos nocivos, como as proteínas associadas ao Alzheimer, através do sistema linfático. Pesquisas recentes indicam que essa faxina interna atinge seu auge de performance quando você adota a posição lateral. Não se trata apenas de conforto pessoal, mas sim de uma estratégia poderosa para otimizar a desintoxicação natural do seu órgão pensante. Seja do lado esquerdo ou direito, o essencial é manter-se de lado. Um pequeno travesseiro entre os joelhos pode aprimorar o alinhamento corporal, garantindo a postura ideal. Atente-se aos perigos combinados do calor e da inatividade. Um ambiente demasiadamente aquecido tem o potencial de tornar seu sangue mais viscoso, disparando o alerta para trombose. Essa é a combinação ideal para uma crise circulatória grave. Para uma noite de sono reparador e profundo, seu organismo precisa naturalmente baixar sua temperatura central. No entanto, um ambiente de descanso excessivamente aquecido impede que essa transição ocorra de forma eficaz, comprometendo a qualidade do seu repouso. As ramificações, contudo, vão muito além de uma noite mal dormida. O calor intenso provoca desidratação, resultando em um sangue mais denso e menos fluido. Diferente do sangue bem hidratado, que desliza como um fluido leve, o sangue espesso se move com a lentidão de um xarope. Essa condição impõe um esforço extra ao seu coração e gravemente eleva de maneira significativa o risco de formação de coágulos, precursores de eventos cardiovasculares graves, como infartos e derrames. A faixa de temperatura ideal para o quarto situa-se entre 18 squarns e 21 milímetros.
Assim, considerar um ar-condicionado ou ventilador não é um capricho, mas sim uma medida crucial para a saúde do seu coração. Ao soar o alarme, a impulsividade de saltar do colchão, especialmente num ambiente aquecido, impõe um estresse inesperado ao organismo. Essa transição abrupta, quando o corpo se ergue rapidamente, provoca um desequilíbrio na distribuição sanguínea. A força da gravidade atrai o volume de sangue para as extremidades inferiores, deixando a região cerebral com um suprimento reduzido. Em indivíduos com maior idade ou com condições de saúde pré-existentes, os reflexos naturais que deveriam compensar essa alteração muitas vezes falham. Isso culmina numa queda de pressão ao levantar, manifestada por tontura e visão turva, um claro sinal de que o cérebro está recebendo pouco oxigênio. Para quem já possui vasos sanguíneos fragilizados, essa escassez momentânea pode ser o fator decisivo para um evento grave. Não é mera coincidência que grande parte dos infartos e derrames se manifeste logo nas primeiras horas do dia. Para mitigar esse risco, adote uma transição consciente ao despertar, um protocolo simples de meio minuto que pode preservar sua vida. Primeiro, permaneça sentado na cama por 10 segundos, aproveitando para respirar profundamente. Em seguida, posicione os pés firmemente no chão por outros 10 segundos, sentindo o apoio. Finalmente, levante-se com cuidado, apoiando-se se necessário por mais 10 segundos. Esse intervalo permite que a pressão arterial se estabilize antes de você começar a se movimentar. Investir esses poucos segundos é um gesto vital para a proteção do seu sistema cardiovascular e neurológico. O ruído estrondoso que irrompe de sua garganta durante o sono não é meramente um incômodo para quem dorme ao seu lado. Ele ecoa como um aviso vital de seu organismo. Aceitar o ronco intenso e as pausas momentâneas na respiração como algo trivial é um erro grave. Permita-me enfatizar, tal comportamento noturno está longe de ser inofensivo. Ele é, na verdade, o principal indício da apneia obstrutiva do sono. Quando a apneia se manifesta, sua respiração cessa completamente por instantes, levando a uma queda abrupta nos níveis de oxigênio sanguíneo. Num esforço de sobrevivência, o cérebro ativa uma descarga intensa de hormônios, como adrenalina e cortisol, obrigando o corpo a reagir, muitas vezes com um engasgo, para retomar a ventilação pulmonar. Considere o impacto de submeter seu sistema cardiovascular a centenas de episódios de estresse tão agudo, repetidamente a cada noite. Dados científicos demonstram que a apneia não gerenciada contribui significativamente para casos de hipertensão arterial de difícil controle. Essa condição eleva em até 3 vezes o risco de arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, um fator preponderante para acidentes vasculares cerebrais, além de estar associada a uma maior incidência de infartos e fatalidades. Se o seu companheiro nato comenta sobre o seu ronco perturbador, ou se você se sente exausto, mesmo depois de passar 8 horas na cama, não atribua isso à idade avançada. Tais sintomas constituem um sinal de alerta crucial. É imperativo buscar orientação médica especializada e realizar um estudo do sono, como a polissonografia. O tratamento eficaz da apneia representa uma das medidas mais impactantes para salvaguardar a saúde do seu coração. Prepare-se para desvendar uma falha oculta em sua rotina de saúde, um equívoco que profissionais da medicina perpetuaram por muito tempo. Chegamos ao hábito de maior risco, insidioso em sua natureza, um lapso na percepção. Inicialmente, o perigo evidente, sedativos para o sono como o clonazepam. Longe de proporcionar um descanso genuíno, eles apenas entorpecem a mente, privando-a das etapas mais essenciais do sono.
Isso eleva drasticamente as probabilidades de acidentes, desorientação e até mesmo ligações com o declínio cognitivo. Evite-os a todo custo. Contudo, a reviravolta mais significativa da pesquisa repousa sobre os medicamentos para a hipertensão. Uma nova perspectiva emergiu no campo da medicina. Por anos, um influente estudo espanhol, o RIGIA, propagava a ideia de que a ingestão noturna de medicamentos antihipertensivos reduzia o risco de infarto. Essa recomendação ganhou ampla adesão. Contudo, o avanço científico é um processo contínuo de validação e correção. Duas investigações subsequentes, de maior escala e rigor metodológico, o TEAM 2022 e o BADMED-FRAIL 2024, foram publicadas. O veredito foi unânime. Para a vasta maioria dos pacientes, o horário de administração, seja pela manhã ou à noite, não alterou a eficácia do tratamento. A crença anteriormente estabelecida foi, portanto, refutada. Afinal, qual é a atitude mais prejudicial para a saúde? É seguir preceitos desatualizados, ou, ainda mais grave, alterar a dosagem ou o horário de seus fármacos sem orientação. Para alguns indivíduos, a administração noturna de medicamentos sem acompanhamento médico pode causar uma drástica diminuição da pressão, aumentando o risco de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ou quedas com consequências fatais. A única diretriz inquestionável, comprovada pela pesquisa atual, é que a constância no tratamento, definida em colaboração com seu especialista, supera qualquer suposto horário milagroso. O momento ideal é aquele em que a lembrança da ingestão é garantida. A adesão rigorosa salva vidas. Guia conclusivo, sua estratégia para noites calmas e uma vida duradoura. Conforme abordamos, o período noturno não necessita ser um desafio. Modelar suas práticas antes de dormir serve como alicerce para uma existência prolongada, repleta de autonomia e vigor. A dedicação ao seu repouso é a forma mais elementar de preservar a saúde de seu coração e sua mente. Este conteúdo foi útil para você? Achou esclarecedor? Caso positivo, demonstre seu apreço clicando no curtir. Registre sua opinião nos comentários e compartilhe essa valiosa informação para proteger aqueles a quem você dedica seu amor.